1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina e com todo respeito. Pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam irrespeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono, seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, falar sobre o papel do presbítero e o papel do diácono é sempre prazeroso e importante para a igreja, porque também é falar do ministério pastoral e do ofício que dá condições do pastor pastorear, do pastor da igreja pastorear a igreja. Os presbíteros são pastores juntamente com o pastor, os diáconos são servos que dão condição ao exercício do ministério da palavra, da vida piedosa e do cuidado pastoral da igreja. Eles também ajudam no pastoreio. Por isso, é importante destacar algumas lições na vida da saúde da igreja, quanto à importância destes homens que desempenham o seu ministério na igreja. O primeiro deles é que a obra do chamado, tanto para presbítero quanto para diácono, é uma obra excelente. O versículo de número 1 diz: fiel é a palavra, dando convicção, certeza, importância doutrinária que ela está relevando. Todas as vezes que o apóstolo Paulo usa essa expressão, fiel é a palavra, ele está destacando a importância doutrinária. Ele vai fazer isso 5 vezes nas suas cartas. As cartas paulinas vão receber 5 vezes essa afirmação. Fiel é a palavra. Significa que Paulo está dando ênfase à importância doutrinária. Ou seja, a obra do episcopado, ou o pastoreio, os presbíteros, os diáconos, este chamado ao ofício é uma obra excelente. Isso, irmãos, é uma tarefa, sim. Envolve cargo, sim, mas antes, vocação. Uma obra excelente requer vocacionados para o episcopado, para servir ao oficialato da igreja. É preciso entender que esta obra não é uma obra qualquer, é um serviço santo, é um trabalho excelente. A excelência e nobreza da tarefa gera estímulo e advertência. A gente acha que essas duas coisas não andam juntas, estímulo e advertência. Mas uma advertência pode ser estimulante, e um estímulo pode também te advertir contra erros. A obra excelente serve como estímulo. Paulo diz: quem deseja algo excelente, deseja uma obra excelente. Não é nobre quem deseja,
Não é nobre a pessoa que se dispõe a servir ao diaconato ou ao presbiterato. Não é nobre quem deseja ser pastor. Nobre é a obra. Excelente é a obra. Esse é o estímulo. Que o caráter glorioso desta obra seja um incentivo para mim como pastor. Que o caráter glorioso desta obra de Deus seja um incentivo para os presbíteros dessa igreja. Que o caráter glorioso desta obra seja um incentivo para os diáconos dessa igreja. A obra é excelente, mas por isso também é uma advertência. Se a obra é excelente, não pode ser feita por qualquer um. Se a obra é excelente, se o chamado para a obra é excelente, não deve ser feita de qualquer jeito. A advertência requererá alguns cuidados. Por isso, o versículo 2 vai introduzir o assunto dizendo: é necessário, portanto. Existem requisitos. A obra é excelente, que bom. É glorioso, é um incentivo. Mas é necessário algumas coisas. Há advertências. Não é para qualquer um. Não é de qualquer jeito. Envolve áreas da vida daqueles que se dispõem a essa obra. Sua vida familiar, sua vida pessoal, seu testemunho para com os de fora. Em segundo lugar, é preciso ter então, necessário, portanto, uma vida aprovada. Uma vida aprovada. Virtudes que comprovem esta aprovação na vida. Ter uma vida aprovada é também ser bem-sucedido, mas não na perspectiva do mundo. Porque na perspectiva do mundo, ser bem-sucedido envolve muitas outras coisas, ou até mesmo pessoas que desenvolvem a sua vida do jeito que deu e deu certo, pragmática. Não. Aqui, uma vida aprovada envolve virtudes. E eu gostaria de destacar algumas. Essas virtudes, elas estarão tanto para o presbítero quanto para o diácono. Eu gostaria que você lesse comigo agora só o versículo 8, porque Paulo vai primeiro, do versículo 1 ao 7, falar dos presbíteros, do versículo 8 ao 13, falar dos diáconos. Mas nesse meio, ele vai usar a expressão semelhantemente. Ele termina no versículo 7 de falar dos presbíteros e usa a palavra, é igual com os diáconos. É semelhante com os diáconos. E aí ele vai repetir algumas coisas, reafirmar algumas coisas, essas virtudes. Então, é bem possível que a gente vai falar aqui, eu gostaria que você olhasse tanto para os presbíteros quanto para os diáconos. A obra é excelente. É necessário, portanto, e é igual, tanto para presbítero quanto para diácono. Semelhantemente. O diácono não está num cargo inferior, numa função inferior. O diaconato não é um grau de status menor do que o presbiterato. Isso é um costume religioso enganoso que se aflora dentro do coração das igrejas mundo afora. Não é a sã doutrina. A palavra semelhantemente envolve igualdade, talvez não do ofício, mas igualdade das virtudes. Percebe? O ofício é diferente. Um pastoreia, o outro serve a causa local. Eu quero então destacar essas virtudes. São 7 que serão apresentadas para o presbítero e serão de certa forma repetidas ou igualadas para os diáconos. Versículo 2, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Ser irrepreensível não significa ausência de defeitos. Ser irrepreensível não significa uma pessoa perfeita. Ser irrepreensível significa uma pessoa que é madura o suficiente, coerente o suficiente, que não precisa ficar sendo corrigida o tempo inteiro como uma criança.
Você não precisa falar para o adulto: olha, cuidado com a escada o tempo inteiro. Você não precisa mandar um adulto escovar os dentes toda noite antes de dormir. Ou precisa? Você não precisa corrigir pessoas o tempo inteiro. Tem esposa olhando para o marido aí, trocando olhares. O irrepreensível é alguém que tem uma conduta que não precisa ficar ser chamada a atenção, sendo corrigido o tempo inteiro, sendo admoestado o tempo inteiro. É uma pessoa madura. A verdade é que esse também é um atributo para os diáconos. Olha o versículo 10. No versículo 10 você vai encontrar Paulo falando para os diáconos assim, olha: eles sejam também, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Olha a palavra irrepreensível para o diácono. Percebe que as virtudes são iguais, semelhantes para as duas funções do ministério? Esposo de uma só mulher, diz o versículo 2. Esposo de uma só mulher. Para o diácono também, isso vai estar no versículo 12. No versículo 12 você vai encontrar lá: o diácono seja marido de uma só mulher. Isso significa, irmãos, que o homem de Deus, o pastor, o presbítero que é pastor, e o diácono, honra o matrimônio sagrado. Honra o casamento. Honra a mulher da sua juventude, ainda que ela não seja mais jovem. Honra o seu casamento. Deus odeia o divórcio. Deus abomina o litígio. É alguém que é fiel à esposa, que ama a sua esposa, que segue o padrão apostólico de ensino de que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É este o modelo. Ele honra o matrimônio. Não significa que ele seja o melhor marido do mundo. Seria difícil você entrar numa discussão com a Vandréia para ganhar de mim. O que ela falou aí? Certo, né? A verdade, irmãos, é que o marido é alguém que ama a sua esposa, que tem ela como companheira idônea e está na caminhada do ministério também. Temperante. Uma pessoa destemperada não é uma pessoa desagradável? O que significa temperante? Vamos para o contrário. O que é uma pessoa destemperada? É uma pessoa desequilibrada. Percebe? Equilíbrio. Sóbrio. Vamos também pegar o contrário. Quem não é sóbrio está vacilante, embriagado. Quem não é sóbrio não tem segurança, não tem autocontrole, não tem domínio próprio. Sobriedade é uma virtude. Sobriedade é viver controlado pelo domínio próprio e dominado pelo Espírito. Ser modesto. Domingo passado eu preguei na Santa Ceia sobre Jesus constrangendo os discípulos, falando que eles pensavam deles mais do que convinha. Porque Pedro e os discípulos achavam que eles nunca negariam Jesus, que eles nunca abandonariam Jesus. Eles estavam com o ego inflado. Alguém que não é modesto é assim. É alguém que pensa demais, ou pensa de si elevadamente, mais do que ele realmente é. Ele é melhor do que todo mundo, ele sabe fazer melhor do que todo mundo, ele é professor de Deus. Ele entende de todos os assuntos. A palavra não sei, preciso de ajuda, você pode me ensinar, não faz parte do vocabulário dele. A pessoa que não é moderada e modesta é soberba. Ele é hospitaleiro, e aqui tem uma virtude fantástica, diz o versículo 2. Ele é hospitaleiro. Pode colocar no versículo 2, Larissa?
que é ser hospitaleiro? Ser hospitaleiro é alguém que na sua casa recebe bem, que acolhe com amor. A sua casa acolhe com amor. Mas o sentido dessa expressão aqui envolve inclusive a razão de ser do povo de Israel. O povo de Israel deveria ser hospitaleiro. Significa que o povo de Israel deveria ser refúgio para as nações. Significa que na casa do presbítero há um refúgio de amor, que as pessoas podem recorrer e procurar. Na casa do diácono há um refúgio de amor, onde as pessoas podem recorrer. E na pessoa do presbítero, pastor e do diácono, é uma pessoa acolhedora. Ser hospitaleiro é ser acolhedor. Às vezes não em casa, mas na vida. É ser acolhedor, não apenas fazer um bom churrasco para convidados, servindo uma louça cara, não é isso. Mas ser acolhedor na vida, com palavras, com tempo dedicado, com atenção e sensibilidade às necessidades dos outros. Ser hospitaleiro é ser acolhedor. E por fim, a 7ª característica de virtudes de uma vida aprovada é apto para ensinar. Apto para ensinar. Essa aqui é a única habilidade de virtude que requer uma qualificação. Ele precisa ser qualificado para o ensino. Isso é uma virtude do presbítero e do pastor. Diáconos também precisam disso. Olha o versículo 9. No versículo 9 você vai encontrar a respeito dos diáconos firmeza doutrinária, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono tem firmeza doutrinária. Ele mantém o mistério da fé, é a revelação de Deus através do evangelho, da doutrina, com a consciência limpa. Irmãos, que essas virtudes sejam encontradas na minha vida como pastor. Que essas virtudes sejam encontradas na vida dos pastores que servem a igreja de Cristo. O pastor Edson, aqui na nossa igreja, o pastor Azael em Nova Esperança. Que o Yuri forge o seu ministério e busque essas virtudes para a sua vida, para validar esse chamado. Que os nossos presbíteros busquem essas virtudes com temor e tremor para a sua vida. Aqui, irmãos, não é apenas um grau de avaliação, mas também uma busca necessária para não falharmos nessas virtudes. Terceiro lugar, além de virtudes para uma vida aprovada, tem normas que devem apontar para a piedade. Lembra que a obra é excelente, mas não é de qualquer jeito. Não é para qualquer pessoa. Se não é para qualquer pessoa, a pessoa aprovada tem que ter virtudes. Nós já vimos. Tanto as dos presbíteros quanto as dos diáconos. Mas também há uma norma. Há um conceito. Há uma regra que aponta a vida de piedade da pessoa que participará dessa função. Quais são essas regras? Estão a partir do verso 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito para suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele também tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. As 5 negativas. Não. As normas vão apontar para atos negativos. E às vezes quando a gente fala de situações negativas, a gente acha que elas não podem criar virtudes e vida piedosa. O não é para ser apenas uma reprovação. O não aqui é para apontar um caminho piedoso.
Nem sempre quando você diz não para o seu filho, é porque você quer privá-lo de algo. Às vezes você diz não para o seu filho porque você quer que ele usufrua de algo. Ou que ele não se machuque. Criança tem uma sedução automática por tomada. Já perceberam isso? Quantas vezes um pai e uma mãe diz não para o filho na frente de uma tomada? Por isso não, embora envolva regras negativas, apontam para uma vida de piedade. Vamos ver essas 5 afirmativas negativas, expressões negativas que geram virtudes piedosas. Primeira delas, não dado ao vinho. Tanto o presbítero, no verso 3, quanto o diácono, no verso 8, não podem ser dados ao vinho. No verso 8, para o diácono, ainda usa-se a expressão assim, que ele não seja inclinado a muito vinho. A ideia é que ele não demore na sua taça de vinho. Que ele não seja demorado na sua taça de vinho. Inclinado a muito vinho, é que ele não se debruce, que ele não fica dependente da bebida alcoólica. Alguém que demora junto ao seu vinho é um beberrão e um viciado. A Bíblia não condena o uso da bebida alcoólica, mas a Bíblia condena veementemente a embriaguez, a bebedice e o domínio pelo uso da bebida alcoólica. A Bíblia proíbe. Não herdarão o reino dos céus os idólatras, os avarentos, o homossexual. A gente gosta de falar disso, né? O adúltero. É fácil a gente apontar, fulano de tal adúltero. Os beberrões não herdarão o reino dos céus. Quanto mais ser presbítero, ser diácono, ser pastor. Não violento. A ideia de não ser violento, irmãos, do versículo 3, é de não ser hostil e bruto. Se ele é hospitaleiro, ele é acolhedor, ele não é hostil. Mas a gente tem uma tendência para hostilidade, para brutalidade. Essas 3 negativas vão apontar para 2 positivas piedosas. Quais são as positivas piedosas? Ainda no versículo 3. Quais são? Ele é cordato ou amável e ele é inimigo de contendas. No versículo para os diáconos, versículo 8, ele é respeitável. Ele respeita os outros. Percebe que essas negativas produzem vida piedosa? Terceiro, não avarento. Irmãos, o que é uma pessoa avarenta? Nem sempre é uma pessoa rica. O modelo da Disney sobre um personagem, o tio Patinhas, mostra um homem muito rico e que ama a sua fortuna. Ama a sua fortuna. O tio Patinhas é um exemplo de alguém que tem muito e que ama tudo que tem e coloca em primeiro lugar. Desde o primeiro dólar ou centavo que ele conseguiu guardar até a última barra de ouro. O avarento é alguém que coloca o seu coração e o seu amor naquilo que ele pode conquistar, guardar e consumir. Versículo 8, para os diáconos, também vem essa regra: não cobiçosos de sórdida ganância. Paulo entende tão bem isso, que ainda em Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O presbítero e o diácono e o pastor não pode ser alguém que ame mais o dinheiro, que busque a prioridade do dinheiro na sua vida. Ele vai ter um segundo senhor, e não dá para servir 2. É por isso
que muitas igrejas e seitas no Brasil, os ditos pastores estão enriquecendo e desvirtuaram o evangelho e a sã doutrina e corrompem a verdade por mentira. Você quer ficar rico, Yuri? Não seja pastor. Mas se o teu Senhor te fizer rico e próspero, coloca o teu coração no lugar certo. A administração do lar é a referência, ao contrário da riqueza. A administração do lar é o contrário da riqueza aqui. Versículo 4 diz que ele governe bem a sua casa. A ideia de governar bem a sua casa não significa que a sua casa deve ser uma casa luxuosa, mas que na casa dele haja harmonia, até porque uma das suas virtudes é ser acolhedor, lembra? Hospitaleiro. Não importa se a sua casa é velha ou nova, não importa se a sua casa tem problemas estruturais, se a sua casa é bem administrada, no equilíbrio do lar, se a sua família é equilibrada, o marido ama a sua esposa, os seus filhos se submetem diante da autoridade do pai, não porque o pai as impõe como um ditador, mas porque essa autoridade foi conquistada com confiança e admiração. O filho olha para o pai e o admira, ou acha engraçado, ou acha divertido, ou acha sério e reverente. O filho olha para o pai e o vê alguém que exerce uma obra excelente, mas não que impõe isso goela abaixo como um moralista. Cria na disciplina, aqui disciplina do Senhor, e olha a intenção, com respeito para com os filhos. Tem pai que acha que porque tem autoridade, não deve respeitar os filhos, não deve respeitar a esposa. O líder cristão é alguém que respeita, é alguém que foi tratado por Deus como Jacó. Lembra da história de Jacó, o enganador, que Deus mudou o nome dele de Israel para príncipe? E ele está voltando para casa para se reconciliar com o irmão Esaú. No caminho eles se encontram, se abraçam, choram. Esaú fala assim: deixa sua mulher, seus filhos e as vacas de leite aí, eles vão demorar para chegar, monta num cavalo ligeiro e vamos para casa logo, vamos fazer um banquete, vamos celebrar a nossa reconciliação. E Jacó fala assim: meu senhor, trata o irmão dele como senhor, meu senhor, vai na frente, prepara a festa, mas deixa eu ir no passo das crianças, deixa eu andar com gado de leite, é minha família, é minha casa, deixa eu estar com a minha esposa, meus filhos não vão conseguir andar rápido, o lugar é deserto, deixa eu andar no passo das crianças. Respeite a limitação da sua casa e do seu lar, respeite. O líder não é alguém que se impõe, é alguém que respeita, e por isso ele é respeitado. O diácono também, essa também é uma atribuição para o diácono, versículo 12, governe seus filhos e sua própria casa. Ele não pode ser neófito, versículo 3 volta a dizer, versículo 4, né? Volta a dizer isso, que ele não seja neófito, é o 6, perdão. Que ele não seja neófito. O versículo 10 vai dizer para os diáconos, que eles sejam primeiramente experimentados. Não pode ser um neófito, um inexperiente. Não pode ser alguém que não tenha experiência de fé, experiência cristã, experiência na comunhão. Por isso o termo presbítero significa ancião. E isso vai fazer com que uma marca piedosa apareça. O não pode ser neófito vai dizer que ele não vai cair na vergonha do diabo. Ele não vai se ensoberbecer e ele não vai cair na condenação e na vergonha do diabo. A palavra do versículo que diz não seja neófito para não acontecer que ele se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, é justamente a estratégia do diabo para a igreja. Que o líder fique soberbo,
e possa então ser envergonhado por Satanás, a igreja de Cristo. Que os presbíteros, que o pastor, que os diáconos sejam soberbos. Observe o versículo 7, que fala sobre o laço do diabo, ou seja, existe uma armadilha. Observe o versículo que vai falar sobre os diáconos. Vai falar da palavra opróbrio. Por que opróbrio? O opróbrio do diabo é a vergonha que o diabo pode fazer, através do erro que ele cometer. Por isso, irmãos, é necessário também que ele não seja neófito e experiente, para que ele tenha bom testemunho dos de fora. Versículo 7. O bom testemunho dos de fora envolve a sua integridade e a sua reputação. Eu vou repetir. O bom testemunho dos de fora envolve a sua integridade, aquilo que ele é, suas virtudes, sua vida piedosa, mas também a sua reputação, aquilo que as pessoas pensam e veem sobre ele. Algumas pessoas estão enganadas quanto a este cuidado piedoso e cuidam só da reputação, não cuidam da integridade. Quem cuida apenas da reputação fará maquiagens para que se apareça piedoso. Mas quem cuida da integridade, ainda que tentem manchar a sua reputação, ela será preservada. Vamos pegar um exemplo bíblico? José, íntegro, não pecou. A mulher de Potifar tentou manchar a reputação de José, acusando de ser alguém que tentou abusar dela, um abusador. Ele foi preso por isso. A reputação de José foi manchada, mas a integridade dele não. Quem cuidou da reputação de José foi Deus. E ele saiu da prisão para ser governador e príncipe no Egito. Percebe a diferença? O presbítero, o diácono e o pastor tem que ter boa reputação, mas o caminho para isso é cuidando da sua integridade. Reputação Deus cuida, Deus faz. Por isso, irmãos, vem a quarta questão que eu gostaria de levantar nesse texto. Está no versículo 11, Larissa. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Este texto, irmãos, pode deixar no verso 11. Este texto é um texto que não está validando a ordenação feminina para presbítera ou diaconisa. O texto, em tempo algum, usa essa expressão para ordenar pastora, diaconisa ou presbítera. A quarta lição que nós aprendemos, pela citação das mulheres que são aqui apresentadas, é que a ausência do ofício, porque elas não são presbíteras, elas não são pastoras, essas mulheres aqui não são tratadas assim. Este não é um ofício que pertence à mulher. Isso não é machismo. Isso é uma questão de função. É como se o homem quisesse engravidar. Isso não deu certo nem com Arnold Schwarzenegger, num filme da década de 80, que levou ele à ridicularização. Ridículo, né? Um homem querer engravidar. Porque não é o seu papel dado pelo Senhor. A mesma coisa, o ofício do pastorado, do episcopado, não é para a mulher. Mas observe, as mulheres estão sendo mencionadas. Por quê? A ausência do ofício não exclui o serviço e as virtudes aqui colocadas. Pastor, eu não sou chamado para ser presbítero, essa mensagem não serve para mim, eu não quero ser diácono, não sinto essa vocação, a obra é excelente, mas eu não me sinto vocacionado. Beleza, irmãos, a ausência do ofício não exclui a presença dessas mesmas virtudes na vida do crente.
As mulheres que caminham na igreja, que servem a Cristo, que edificam no corpo de Cristo, que amam a Cristo, que trabalham pelo Evangelho, que servem na igreja, essas mulheres não têm o ofício, mas devem apresentar as mesmas virtudes. E isso serve para os homens que não têm o ofício. Você não precisa do cargo ou do ofício para exercer as mesmas virtudes e vida piedosa. Que coisa linda, não é? Isso é um equilíbrio para a igreja, irmãos. Busquemos essas coisas. Olha as virtudes que é dada para as mulheres: respeitáveis, não maldizentes, temperantes. Também a qualidade de presbítero aqui. Fidelidade absoluta, fiéis em tudo. Essas mulheres, quem quer que elas sejam, elas pertenciam à igreja. Elas não eram presbíteras, elas não eram pastoras, elas não eram diaconisas. Quem quer que elas sejam, elas eram crentes fiéis. Elas têm lugar de importância, elas têm responsabilidade diante da igreja. Um crente em Cristo Jesus não precisa ser presbítero para exercer virtudes. Não precisa ser diácono para requerer vida piedosa. Isso é uma característica para a igreja. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.